acabou de se descobrir. É uma decisão do Gilmar, como aquelas que você tinha citado no começo, Augusto Nunes, mas você citou em relação a outro caso, que era de provas ilegais, que ele já havia considerado no passado. Só que se encontrou agora uma decisão do Gilmar contrária a essa decisão sobre as alegações finais. Olha só que maravilha. Então vamos lá. Lembrando que o STF fixou nessa semana a tese de que, para não haver cerceamento do direito de defesa, os réus colaboradores, os réus não colaboradores, que são os delatados, têm o direito de apresentar por último as suas alegações finais antes do pronunciamento da sentença. Quer dizer, o STF está decidindo que os delatados têm o direito de apresentar as alegações finais depois dos delatores, já que eles podem ser citados pelos delatores, etc. Com esse entendimento, 2 condenações da Lava Jato já foram anuladas, o caso do Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras, e do Márcio Ferreira, ex-gerente de empreendimentos da Petrobras, e outras 18 estão na fila. Acontece o seguinte, em 2017, advogados de fiscais... Não faz tanto tempo assim. Não faz. Advogados de fiscais da Receita Federal condenados na Operação Publicano apresentaram essa mesma tese em recurso que foi rejeitado, não só pelo Gilmar, mas é que o Gilmar foi quem tomou a decisão, pela segunda turma do STF, que foi aquela que tomou a primeira decisão sobre o caso do Bendini. Então o relator foi o mesmo Gilmar Mendes, que agora se arvora em defesa dos réus. Além da mudança na ordem das alegações finais, os advogados pediam novas diligências probatórias. E aí tem aqui um trecho do documento, quer dizer, do recurso do advogado, na verdade da decisão do Gilmar Mendes, mas citando tudo aquilo que a defesa dos réus estava pedindo. E aí tem um item aqui D, que eu vou até ler. Readequada a ordem de apresentação das alegações finais, iniciando-se pelo Ministério Público, em seguida os defensores dos acusados que firmaram colaboração premiada, ou seja, os réus delatores, e ao final os defensores dos acusados delatados, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, que é justamente o que a defesa aí do Bendini, desse pessoal, estava alegando agora. E esse recurso, lá atrás, 2017, foi rejeitado integralmente por Gilmar, que transcreveu em seu voto passagem específica da decisão de primeiro grau que negou o direito do réu não colaborador de falar por último. Abro aspas aqui para um trecho da decisão do Gilmar. Há de se considerar que a ordem contida no artigo 402, invocada pela douta defesa, é para o caso de manifestação ainda em audiência, após encerrada a instrução, quando por motivos óbvios é impraticável a manifestação simultânea, fazendo-se necessária a adoção de uma ordem. Eu dou uma pausa aqui. Em pleno acordo. Atenção, lembra que eu falei ontem que eu citei até Jorge Luiz Borges, escritor argentino, dizendo que a linguagem é sucessiva? Esse Gilmar Mendes de 2017 é isso que ele está dizendo. Então, assim, na audiência, a defesa dos delatores e dos delatados não pode falar ao mesmo tempo. Então, o que o Gilmar Mendes está falando? Essa questão aí de ordem, um falar primeiro, outro falar depois, é só para audiência. Claro. Onde todo mundo está falando, se os dois falarem juntos, ninguém entende nada. Então, que um fale depois do outro é só para audiência. Era isso que o Gilmar Mendes, traduzindo aqui do juridiquês, estava falando. E aí ele continua. No entanto, no caso em tela, não há razão alguma para observá-la, posto que as partes podem analisar os autos e se manifestar simultaneamente. Que maravilha. Estou com o Gilmar Mendes, quem diria? A gente está com aquele Gilmar Mendes que votou a favor da prisão após condenação em segunda instância em outubro de 2016, com esse Gilmar Mendes que decidiu que as partes podem analisar os autos e se manifestar simultaneamente em 2017, não com esse Gilmar Mendes de agora, que fica atacando a Lava Jato sem manter qualquer coerência. Estou falando coerência aqui no nível moral, no nível intelectual, porque coerência de vigarista, aquela coerência de gente que sempre faz aquilo que é errado ou aquilo que é que é de acordo com a conveniência, isso é outra coisa, né? A coerência na vigarice. Eu estou falando aqui na coerência nos critérios, os mesmos critérios para vários casos diferentes. Mas não, ele na maior tranquilidade, Augusto Nunes, ele vota de um jeito no passado, depois vota de outro e
ai de quem discordar dele, mesmo que ele próprio já tenha discordado. Exatamente, e o mais repulsivo é que ele acrescenta a essas contradições infindáveis o discurso de que ele defende a Constituição, os inimigos do Estado de Direito conspiram. Ele está sendo inimigo do Estado de Direito? Não se pode violar o princípio constitucional segundo o qual a defesa fala por último. E aí? Como é que fica? O Gilmar Mendes, eu digo sempre, você pode refutar tudo o que diz o Gilmar Mendes citando o Gilmar Mendes. É só pegar outra sentença. Agora, os ministros que discordam dele não podem perder a chance, porque ele é um debochado e só entende a linguagem do sarcasmo, não podem perder a chance de ler esse voto quando ele começar com a discurseira oportunista que só serve para libertar algum bandido ameaçado amigo dele. Olha, isso é imperativo que Luiz Edson Fachin, ou Luiz Roberto Barroso, ou Luiz Fux, que leiam esse voto do próprio Gilmar Mendes. Quer dizer, com que moral esse pessoal vai entrar agora no plenário para estabelecer aquilo que é diferente de como ele próprio já votou, né? Eu falo com que moral, é claro que é uma pergunta retórica, porque a gente conhece Gilmar Mendes e moral aí na mesma frase, tá ficando cada vez mais complicado, né, Zé Maria? Complicado. É impressionante, Felipe Augusto, como o Supremo está enterrado aí nesta falta de credibilidade que nós estamos alertando aqui. Olha, senhores, a gente fala e faz críticas e elogia, como elogiamos muito aqui, o voto do ministro Marco Aurélio. Fiquei surpreso, todo lugar que eu passei aqui em Brasília, a notícia era esta, a notícia de que ele acertou, e muitos disseram de que ele é assim mesmo, ele sabe ir para um lado e para o outro, o ministro Marco Aurélio, né? Sabe ir para um lado e para o outro, e ele viu ali o perigo que nós estamos alertando aqui do Supremo cair numa falta de credibilidade que não interessa a ninguém. E o Supremo, com esta revelação aí, indica que os ministros estão julgando capa de processo. Esse é um termo jurídico ali para dizer o seguinte: processo não tem capa, tem conteúdo. O que quer dizer? Que o juiz de verdade, ou seja, um julgador, e o ministro, apesar das indicações, apesar de tudo que a gente questiona aqui sobre a chegada deles ao Supremo Tribunal Federal, ele deveria abrir um inquérito, um processo, e julgar diretamente no conteúdo, sem olhar a capa, sem olhar quem é o dono, quem é o réu e quem é a vítima desse processo. Julgar segundo a Constituição e a lei. E a gente vê que não, julgam segundo a capa. Alguém tem dúvida de que esse assunto só caiu no plenário do Supremo porque envolve o ex-presidente Lula? Não, todo mundo sabe que é isso. Alguém iria acreditar que o Supremo perdeu tanto tempo para julgar o caso lá de um gerente de empreendimentos da Petrobras chamado Márcio Almeida Ferreira, que ninguém nunca tinha ouvido falar? Não, todo mundo sabe que ninguém nem ligou para aquele habeas corpus, ficou julgando lá, decidindo sobre o caso Lula. Então, se olha a capa do processo e não o conteúdo, ou seja, a Constituição, ou seja, a linha que o Supremo deveria julgar. E isto é o perigo que me faz levar aí a pensar que no futuro próximo ali de anos estaremos aqui transmitindo, e nós vamos transmitir um julgamento, será o primeiro julgamento de um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. E longe de pensar que esse processo será para atrapalhar ou inviabilizar o Supremo, será para consertar e edificar o Supremo. Legal. Augusto Nunes e Zé Maria Trindade, eu vou ter que voltar um pouquinho àquela decisão do Gilmar Mendes, que o povo gosta. Quando é Gilmar Mendes contra Gilmar Mendes, o povo gosta. Porque é o seguinte, no voto, o Gilmar Mendes ainda disse que as alegações da defesa dos fiscais da Receita Federal, que era o caso, seriam impertinentes e decorrentes de mero inconformismo. Olha só. E o voto de Gilmar foi seguido de forma unânime. Adivinhe por quem, Augusto? Pelos colegas Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e o único que manteve a coerência, Luiz Edson Fachin.
Olha aí, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, além do Edson Fachin, que é o único que dessa vez também votou, foi voto vencido, né? Porque votou a favor da legalidade, relator da Lava Jato no Supremo, a favor da legalidade da abertura de prazo simultâneo para réus colaboradores e réus não colaboradores. Felipe, então, é fundamental que alguém repita esse voto e com o apoio, né, do Celso de Mello para o nosso pavão de Tatuí, porque ele fez o voto que ele deu, ele falando a Constituição determina que a defesa fale por último, assim, o juiz tinha o dever de agir assim, e agora ele disse o contrário, votou ao contrário. Alguém precisa falar, porque ele é aquela coisa, né? Ele é um monumento que anda, porque ele já é uma estátua que se homenageia. Então alguém tem que falar isso, porque eu quero ver ele se explicar. Ele nunca é incoerente, né? Aquele poço de sabedoria, ele precisa ser convidado a se explicar. No dia do julgamento eu vou ficar provocando aqui, alguém precisa fazer chegar a ele. Mas tem sempre uma explicação muito boa para isso aí, Augusto, não sabe qual é? A culpa é do estagiário, né? É isso aí. O estagiário que escreveu a decisão. O estagiário que escreveu não entendeu direito o que ele falou, exatamente. O estagiário do Supremo, no caso, é o Toffoli, né? Algum complemento aí, Zé Maria? Não, essa história aí é muito interessante, porque mostra que, de acordo com o freguês, é o tal voto preta por ter, de acordo com o freguês, é um julgamento. Isso é um absurdo, porque tira completamente a possibilidade de estabilidade jurídica. Eu conversava com alguns juristas aqui, eles falavam exatamente disso, que o Brasil hoje está diante de uma insegurança jurídica nunca vista. Quer dizer, você não tem mais certeza do que acontecerá com um cliente, ou seja, com uma pessoa que eles estão defendendo ou acusando, porque a cada semana, a cada mês se muda a jurisprudência, virou biruta de aeroporto. Agora, das duas, ou eles não lembram que votaram assim, o que é muito improvável, ou eles acham, e eu voto nessa hipótese, né, que a gente que nós somos um bando de idiotas, que ninguém vai conferir, que ninguém vai procurar, e aí aparece uma dessas, eles não vão tocar no assunto, tem que se explicar. Eles não têm nenhum compromisso com a coerência mesmo. Eles fazem, aquilo para usar a expressão de que gosta muito o Marco Aurélio, eles só decidem olhando a capa do processo. Conforme o personagem envolvido, eles votam de uma maneira. Exatamente. Olha, Augusto, quer saber? A impressão que eu tenho, eu gosto das historinhas aqui, é a seguinte: esses ministros do Supremo e a maioria dos desembargadores e ministros dos tribunais superiores, eles, sinceramente, entendem que houve uma abdução dos atuais ocupantes, quer dizer, foi abduzido, foi para um outro planeta, e ele foi buscado ali para substituir, para ficar também com relação a esse novo planeta, um outro planeta que não é esse que nós vivemos. Daí esse sentimento de poder dá a eles essa possibilidade de pensar que não é preciso ter nem a coerência de mascarar um pouco, né? E pouco se lixar exatamente porque acontece na opinião pública. É esta a impressão que eu tenho. Então, Gilmar era a favor da prisão após condenação em segunda instância. A Lava Jato chegou nos tucanos, chegou no Michel Temer, ele se tornou contrário. Gilmar Mendes era a favor de prazo simultâneo para alegações finais de réus, delatores e delatados. Aí vem a Lava Jato, prende um monte de gente e ele se torna contrário também. Quer dizer, não dá para ter segurança jurídica num país em que os ministros da mais alta corte votam de acordo com a conveniência, de acordo com o réu.